Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ser mãe na adolescência. Eu fui mãe, eu, Priscila, fui Ah, você mãe. não é mais mãe, então. Eu sou mãe de dois hoje. Nossa. Mas assim, eu fui mãe com 17 anos, 16 para 17 anos. Hoje eu estou com 40, tenho dois filhotes. Tenho o Di que tá com 24, a idade da Quase escolha. 25. Não é quase, fez 24 agora. 23B. E tem o Dudu, que tá com 9, né? Mas hoje eu quero contar pra vocês a minha experiência de mãe na adolescência, tá? Eu comecei a namorar com 13 anos, então não foi uma coisa, assim, rápida, né? Quando você fala assim, 16 pra 17, nossa. Mas não, namorava com o pai dele desde os 13 anos. Eu queria dizer que eu sempre achei que eu não tivesse sido planejado. Descobri ano passado que eu tinha sido planejado. Mas, na verdade, foi um plano só meu. Vou contar o que aconteceu. Eu namorava com ele desde os 13 e na minha cidade tava na época dos rodeios, né? Festinha na garagem. O pessoal ia comer lanche, escutar música na praça e ficava toda a galerinha. Então tinha aquelas turminhas e tal. E a cidade era um ovo. Um ovo mesmo, gente. 7 mil habitantes, é um ovo. O meu pai não deixava eu sair. Não deixava. Era muito raro ele deixar eu sair. Então eu ficava assim, poxa, eu queria ir, eu queria participar, eu queria sair, eu queria, né, com meu namorado. Pra namorar tinha que ser na frente do portão até as 10 da noite, sabe? Era assim, muito regrado, né? E teve uma pessoa que ela fazia parte do meu dia a dia e essa pessoa falou assim, Pri, tem uma solução. Se você engravidar, você casa e pode sair. Ai, olha que conselho bonito, né? Aí, Que liberdade melhor que você ter um filho? Por que não, né? olha que liberdade, né? Aí vai a Priscila e falei, então deixa acontecer. Já tava pegando foguinho ali, né? Já tava no... Então deixa, né? Não tinha internet naquela época, gente. Não tinha. Só que eu sabia, né? Que algumas coisinhas ali era diferente, deixei acontecer. Demorou, mas foi. Aí eu engravidei. E assim foi minha descoberta da gravidez. Aí como que foi o decorrer disso? Como que eu descobri que eu tava grávida, né? Eu comecei a passar muito mal. Eu sempre gostei de tomar leite e café. Leite com café de manhã. Sempre, a minha vida inteira. E de repente... Pingado. Famoso pingar. Até hoje eu gosto. Só que aí eu comecei assim, tipo, a não querer tomar leite mais. Eu comecei a passar muito mal. Só de olhar o leite me dava ânsia, sabe? Aí eu cheguei, conversei com o pai dele na época e falei assim, eu tô achando que tô grávida, né? Já tava atrasado mesmo a menstruação, né? E pra fazer o teste? A gente fez um teste de farmácia, mas quem quer comprar o teste? Eu nem lembro. Eu acho que ele pediu pra alguém comprar o teste, que a gente morria de vergonha de entrar na farmácia, né? Como que ia comprar um teste de gravidez? Ele foi, comprou um teste, a gente fez, deu positivo. Só que antes de falar nada, a gente pegou, foi pra cidade vizinha, marcou no laboratório e fez o exame de sangue. E lá deu mesmo, saiu assim uma cegonhinha com a fraldinha, o bebezinho. Ed está a caminho desse mundo. O Ed tava a caminho do mundo. Só que era muito engraçado, que eu lembro que a gente foi fazer o teste, no dia que a gente foi pegar o teste, a gente ficou falando, né? Nossa, e como que nós vamos contar pros nossos pais, né? E agora, o que a gente vai fazer? Aí na semana seguinte ele já arrumou um emprego, que era de frentista num posto, e aí ele falou assim, se a gente não tiver o que fazer, a gente vai morar com meu vô. A gente fez planos de morar com o vô, e enfim, passou. Aí a gente foi contar, a mãe dele quase teve um infarto quando ficou sabendo, né? Ele era novo, ele tinha 18. Aí o meu pai ficou maior feliz, meu pai com a minha mãe, falaram que se a gente não conseguisse criar, eles criavam, não sei o que lá, mas não, a intenção era ficar junto mesmo, né? E afinal de contas foi aonde a gente casou, fez uma maior festa, que foi uma que no outro vídeo eu contei, que dava até dor na bochecha de tanto beijar. E a gente esperou a chegada do Ed, e o Ed chegou feio que dói. Pronto, faz o papinho feio. Gente do céu, o pessoal fala que mãe não acha filho feio, né? Na verdade, eu ficava assim, a minha esperança, assim, quando eu ficava, minha perspectiva, posso dizer, né? Era daquela criança do bebê da Johnson, sabe? Lindo, maravilhoso, mas não, quando ele nasceu grandinho, só que ele tava encaixadinho, assim, fazia tempo, então ele nasceu com a cabeça assim, sabe? Meio aqui assim, porque aqui era molinho, né? Quando ele fica encaixadinho, aqui, assim, tava meio tortinho. Preto, vermelhinho, assim, sabe? Bem vermelhinho, bem moreninho mesmo.
mesmo vermelho. Não era moreno, era vermelho, cabeludinho, mas feio o bichinho. E aí o pessoal ia me visitar lá no hospital e falava assim, nossa, que bebê lindo. Eu pensava assim comigo que eu não podia, eu era mãe, não podia falar que eu achava ele feio, né? Aí eu falava assim, nossa, como esse pessoal mente. Porque pra mim era tudo mentiroso. Ele começou a ficar bonitinho com 6 meses de idade. Aí ele ficou, nossa, um gatinho. Aí ficava gostosinho, tava gordinho, já tava, sabe, já tinha cabeça normal, já tava com cor normal. E imagina uma criança cuidando de uma outra criança, né? 16 para 17, um bebê na mão. 2 crianças cuidando de uma criança. Nessa época eu já estava casada e a gente morava sozinho. Não morava na casa dos meus pais nem da minha sogra na época. A gente morava já numa casa sozinhos. E aí um dia eu fui dar banho no Ed. E sabe aquelas banheiras assim, de 1 metro de altura? E dei banho nele e tal. Virei ele na banheira, enrolei ele na toalhinha. E a toalha tava assim do outro lado. E eu coloquei ele em cima e eu pus a mão aqui, mas na hora que eu fui pegar, minha mão fez assim, ó. Eu olhei pra toalha, no que eu voltei, mas, gente, foi questão assim. Esse menino não virou e não caiu da banheira de 1 metro de altura? Só que ele, quando ele ficava nervoso, ele perdia o fôlego. E eu lembro que eu peguei ele assim do chão, a sorte que ele caiu assim de barriga pra baixo. Aí peguei ele assim e ele já tava assim, ele fazia assim, ó. Meia hora depois ele... Era desse jeito. Só que assim, ele ficava mole, parecia que ele tava morto, sabe? Daqui a pouco ele ressuscitava do nada, assim, com aquele grito que cortava o quarteirão, né? Acordava o quarteirão. Eu com a minha mãe no telefone, com ele berrando do meu lado, eu vou matar meu filho, eu derrubei meu filho na banheira. Aí o médico dele tava de férias. Aí levei ele num outro médico na cidade vizinha, e o médico tirou raio-x e falava que tá tudo bem, mas eu só chorava. Eu fiquei, acho que 1 semana chorando, achando que, nossa, eu não consegui, sabe? Dar um banho no meu filho, sabe? Aí teve uma outra vez também que ele quase morreu de novo, que ele tava precisando tomar um antibiótico e minha mãe foi dar antibiótico pra ele, ele engasgou com o antibiótico, a gente também foi correndo pro hospital que nem uns loucos na cidade vizinha e assim, por pouco ele não morreu e ele ia assim, tipo assim, ele não chorava, a gente tinha que ficar vendo se ele tava respirando, sabe? Gente, muito susto, muito susto. Tudo isso antes de 1 ano, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, tudo antes de 1 ano. Entrou um negocinho de eucalipto no olho dele e ele com tampão pequenininho. A avó dele, né, por parte de pai, ela, tipo assim, aquela maior preocupação, porque ela achava, assim, que era uma criança cuidando de outra criança, até eu teria, óbvio, né? E ela ficava doida com as coisas, assim, da falta de cabeça, né, pra cuidar de um filho. Então a gente ia pra lá e ele, antes de 1 ano, a gente colocava ele na piscina. Ele adorava a piscina. Colocava ele peladinho lá, ele ficava nadando e nadando, brincando. A hora que via o carro dela vindo, ai, a avó tá chegando, a avó tá chegando. A gente corria, levava ele pra secar, pôr roupa nele, pôr no quarto. Só que ele vivia caindo da cama. A gente podia pôr 10 mil travesseiros em volta, pois ele caía. Só estava os berros dele, caiu de novo. Eu vi que é por isso que ele é assim hoje, né? Doido. Ah, e uma vez também, de noite, ele nasceu em julho, ele devia ter 1 mês e pouco. Pensa, maior frio. Agora a gente tá em agosto e tá frio. Só que a gente tinha os amigos nossos, né? E eu queria minha liberdade, lembra da liberdade lá do começo? Aí o pessoal fazia luau em sítios, né? E tinha luau que eles faziam, que era ficar lá, né, à noite, cantando, dançando, era festa assim no sítio pra ver a lua, né? Levava o Ed no carrinho, tudo empacotado. Uma vez a avó dele foi buscar ele lá, mas me deu maior bronca. Tudo que a gente fazia, que achava que ia levar bronca, a gente fazia escondido, mas fazia com o Ed, né? Porque a gente tinha que viver, né? Era essa a minha intenção. Aí ele tava com 7, 8 anos e ninguém imaginava que eu era a mãe dele. Assim, a minha mãe, ela tem 15 anos a mais que eu. Então, com a idade que eu tive o Eduardo, a minha mãe já era avó fazia 2 anos. Então, todo mundo achava que a mãe era ela, que não era eu. E uma vez a gente levou ele no médico, né? No pediatra, e ela foi comigo. Foi eu, ela e o Di. Aí chegou lá, pode entrar. Aí eu levantei, na hora que eu tava levantando pra ele, ela falou, não, você tem que aguardar aí fora. Minha mãe entrou com a gente. Aí eu fiquei sentada lá, eu não tive reação. Fiquei sentada. O médico veio mais sem graça. Ai, eu não sabia que você era a mãe dele, pode entrar, desculpa.
desculpa. No fim ficou eu, minha mãe e ele lá dentro do consultório. Mas aconteceu isso. Uma vez eu fui numa reunião da escola dele e a professora conversava com todo mundo, falou com todas as mães. E eu falava, ela não dava nem bola pra mim. Aí chegou no final, fui conversar com ela pra saber do Ed, né? Algumas coisas que eu tava lá querendo saber. Ela falou, mas o que você é dele? Eu falei, sou a mãe. Ela falou, nossa, eu achei que você fosse a babá, a irmã, qualquer coisa assim, mas não imaginava que você fosse mãe. E se acredita, ela não tava dando bola pra mim porque achava que eu não era mãe. Até eu fui me sentir mãe mesmo, mãe, sentimento de mãe, quando ele tinha uns 8 anos, porque foi a primeira vez que a gente foi morar sozinho, eu e ele. Nessa época, aí só tava eu e ele mesmo, que a gente não tava nem casada e nem na casa dos avós, tava numa casa que era eu e ele. Ficava aquele conflito, sabe? Poxa, eu sou mãe, mas o sentimento era de irmã, e só tive isso mesmo quando eu e ele ficamos sozinhos. Aí sim, eu comecei a ter o sentimento só de mãe, sabe? Aí foi uma coisa bem legal. Foi uma época muito difícil também, né? Uma época que eu ganhava pouco e tinha que sustentar ele, meus pais me ajudavam de certa maneira. E teve uma época que a gente fazia listinha de mercado, né? E ele ia comigo e eu falava assim pra ele, ó, sem exagero, né? Não vai ficar pedindo porque não tem, a gente tem que comer, então não dá pra ficar gastando e tal. E ele gostava muito de sucrilhos. Aí uma vez eu falei assim pra ele, não, então tá, põe uns sucrilhos, então a mamãe come. Daí chegou lá no mercado, ele falou assim pra mim, ai mamãe, se não der pra comprar sucrilhos, não precisa, né? Pode comprar o que precisa. Você lembra disso? Não. Em São Paulo. É? Era mais bonitinho. Eu tinha que deixar ele sozinho, né? Com 8 anos pra ir trabalhar. E eu deixava tudo pronto, né? O almoço, as orientações. Falava pra ele não falar com ninguém. A mãe passava lá pegar ele. Falava pra ele não falar que ficava sozinho, né? E uma vez eu deixei a comida dentro do micro-ondas. E na hora do almoço eu ligava pra ele, porque eu não tinha celular naquela época. Então tinha, só que eu não podia ficar ligando pra ele. Eu ia no orelhão ligar pra ele lá perto de onde eu trabalhava, na hora do almoço. E aí eu saía correndo assim, almoçava às 11 e ele pegava a meio-dia, então dava tempo de eu falar com ele pra saber se tava tudo bem, se tava tudo certo. Aí eu saí correndo, fui lá, liguei pra ele chorando. Porque o prato de comida dele tava cheio de formiga. Foi muito perrengue mesmo, né? Mas ele sempre ali, sempre bonitinho, sempre comportadinho. Uma graça, o Ed. Super responsável, né? E aí chega a adolescência do Ed, né? Ai, gente, foi a época mais divertida, assim, foi muito legal essa época, porque aí era praticamente 2 crianças, só que daí no mesmo nível. Eu acordava assim de manhã, eu lembro que eu começava a trabalhar, nessa época eu trabalhava no shopping, então eu entrava 2 horas da tarde, e ele ia estudar à tarde, então a gente ficava de manhã juntos, né? Aí a gente acordava, tomava nosso café e a gente assistia seriado. Eu adorava Hannah Montana. Seriado não era seriado qualquer coisa não, tipo TV Globinho, assim, sabe? Assim, dava os dois pra almoçar e TV Globinho. Nossa, parecia 2 crianças. Gente, que delícia essa época. Eu gostava de Hannah Montana. Qual mais que eu gostava, Ed? O Zack Cody. Zack Cody, tinha os feiticeiros De Waverly Place. Nossa, amava. E era assim, a gente já sabia que tinha que assistir os 3. Aí almoçava e tinha que ir pra escola. Ai, muito engraçado. Aí a gente jogava também juntos. Era a época que a gente mais brincava. E nessa época, foi quando eu fiz a psicologia a primeira vez, né? Então, aí eu entendi que a criança, ela aprende até os 9, 10 anos, assim, ela absorve tudo que você fala. Depois que vira adolescente, aí é o que Deus quiser. E eu enfiei isso na minha cabeça. E eu falava assim pra mim, nossa, eu tenho que falar tudo que eu preciso falar para orientar ele pra vida. E toda noite a gente tinha o nosso momento. A gente lia um livro, a gente conversava muito. E fui falar de tudo, gente. Aí eu fui falar de sexo com ele, sobre escolhas ruins. Meu, muito engraçado que ele conta isso pras amigas, pros amigos, o pessoal fala assim, não acredito, né? E uma vez eu peguei ele, enfiei ele no carro, nessa época a gente morava em São Paulo, e falei assim, vou te mostrar, vou conversar, ter uma conversa com você de mãe pra filho, né? Aleatório total, tava lá brincando de Lego, de repente fui sequestrado, velho. Coloquei ele no carro. Não fiz nada pra conversar sobre a vida, tô bem. Aí eu falei, presta atenção que um dia você vai lembrar dessa conversa. Eu sei que hoje você não vai entender nada, mas um dia você vai lembrar dessa conversa. E eu levei ele, sabe aonde? Na Rua Augusta. Você tá vendo essas meninas aí bonitas?
são lindas, né? Coitado, ele fica assim... Eu falei, só presta atenção, que um dia você vai lembrar. Eu falei assim, elas são bonitas, mas elas podem ter um monte de doença, porque elas fazem coisas que podem trazer doenças. Você tem que sempre ter a consciência de que precisa usar camisinha. Aí eu tinha comprado uma camisinha e fui ensinar ele a pôr na banana a camisinha, pra ele usar a camisinha. Eu falei assim, doenças como AIDS, essas coisas não tem cara, você não sabe quem que tem e quem não tem, então você tem que usar, isso daqui é importante, não esqueça, vamos aprender a colocar na banana a camisinha. Falei assim, ó, todo aqui dentro tem danças. Falei assim, tudo é muito legal, porque assim, é tentador, é uma delícia, mas você tem que ter consciência. Você vai viver tudo isso, mas consciente. Aí comecei a falar pra ele de drogas. Falei assim, ó, você vai ser convidado pra matar a aula, pra usar drogas. E todo mundo vai falar que é legal. Daí eu comecei a mostrar um monte de foto de drogado pra ele. Comecei a falar pra ele, não entra em carro bêbado com quem vai na festa e sai bêbado. Comecei a mostrar acidente de carro pra ele. E eu lembro que eu falei pra ele, eu falei assim, ó, você pode fazer o que você quiser, porque eu nunca vou deixar de ser sua mãe, vou estar do seu lado, mas você vai ter que pagar pelas consequências. Se você matar, roubar, fazer qualquer coisa de errado, eu vou te visitar, mas eu não vou te salvar não, você vai ter que pagar pelo que você fizer. E era nesse grau, gente, sem noção nenhuma, né? Mas... Eu acho que isso foi muito instrutivo da sua parte. Olha, ele nunca falou isso pra mim, olha, eu tô orgulhosa. Eu sempre falei pros meus amigos e pros pessoas mais velhos. Eu falei assim, não vou pecar por não falar, né? E hoje, ele é o meu melhor amigo, a gente já passou perrengue junto, eu já fui a louca, né? Eu acho que esse exemplo que ele tem, né? Mas hoje ele é o meu melhor amigo, a gente se diverte junto, a gente é muito parecido nas loucuras e estamos aí. Todo mundo hoje acha que eu sou a namorada dele, não mais a irmã, né? Mas espero que vocês tenham gostado, mas o que eu tenho pra falar para as adolescentes? Não é fácil, não resolve problema. Eu acho que filho é uma coisa séria. Hoje, ainda bem que as pessoas estão tendo muito mais consciência para ter ou não um filho. Eu não sei, posso estar falando besteira, né? Mas eu acho que hoje as pessoas estão mais conscientes. Tem muita gente que não quer. E eu até acho que se você não quer, melhor não ter, porque é um tempo que você tem que se dedicar. Por outro lado, ser mãe, assim, pra mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque hoje eu tenho os frutos desse amor todo, né? E eles me preenchem, é tudo de bom. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa o joinha, se inscreva, porque pra gente é importante a sua inscrição pro YouTube divulgar. E até o próximo vídeo.